Então vamos lá. Abre o Paint aqui para a gente começar. O dólar e suas peculiaridades, né? O Wander chamou a atenção do slide lá do formação, né? Tem um outro que eu uso, vou até abrir aqui para vocês verem. Para o pessoal que esteve aí no final de semana, para já dar até aquele saudosismo, né? Ah, até eu vi esse slide. Vou pegá-lo aqui. Um dos slides, um é esse, né? Que o Wander falou. Apresentação. Um é esse, né? Eu defino seu perfil. Não seja um barco à deriva. E o outro deles é esse aqui, ó. Dólar índice e ações. Conheça o seu produto. Né, pessoal, se você quer ser profissional, né, se você quer viver de trade e tal, você precisa saber qual que é o seu produto, né? Afinal de contas, qual que é o que você está negociando e tal. Então, você precisa conhecê-lo. Quantas pessoas aqui já acompanham, o pessoal mais velho de casa, me ajuda aí. Quantas vezes o Leandro ou o Ross já falaram, olha, eu não vou dar compra em OIBR, né? Não opera esse ativo. O Leandro até brigava muito com o Rocha, né? Falando para o Rocha, pô, Rocha, você está atrapalhando o pessoal, né? Porque você fica pedindo OIBR e você vai acabar atrapalhando os mais novos, não é? Quantas vezes vocês já viram isso acontecer aqui? Né? Por conta exatamente dessa questão de conhecer o ativo. Eu já vi algumas pessoas, não foi uma só, não. Eu já vi algumas pessoas, deixa eu tirar o slide daqui, algumas pessoas falarem, se tem candle eu opero. Falou, mas será mesmo que as coisas são iguais? Será que as coisas são iguais? Deixa eu abrir aqui. Ó, ai, já fiz meleca. Veja o dólar. Ó, olha a oscilação que ele tem aqui. Olha o dólar, por exemplo, na época lá do Temer, ó. Olha o quanto ele costumava oscilar num dia e olha quanto ele passou a oscilar nos dias subsequentes, olha. Ó, o nível de oscilação de um dia, ó, aqui está um dia do dólar, estava oscilando em torno de 15, 20 pontos. E olha a oscilação aqui, ó. Ó. Pessoal, não parece o mesmo ativo. Né? Você vai me dizer que operar isso é igual a operar isso? Eu vou falar, pô, você tem problema. Ou eu que tenho, né? Ou você tem uma inteligência além do comum e eu que sou meio burrinho, porque para mim isso daqui é completamente diferente de operar disso daqui. Imagina o book disso daqui, o book disso daqui. Vamos lá. Outra coisa, ó, o IBR. Ó, é a mesma coisa operar aquilo lá que eu estava te mostrando isso daqui? É a mesma coisa? Não é, né, pessoal? Não é. Olha um book de IBR. Deixa eu colocar aqui. IBR4. Ó. Olha a variação que ele teve no dia, do 27 ao 33. Deixa eu pegar um ativo um pouco mais líquido, um outro papel. Não, esse aqui já está com o IBR. Cadê o outro book aqui? Deixa eu pegar aqui Petro, por exemplo. Olha aqui a diferença. Esse daqui andou do 74 ao 98. Olha o range aqui. Ó, esse daqui, ele anda 2, 4, 6, 7 níveis de preço durante um dia. Esse daqui tem 100, 95, 40 mil
por lote, ó, 360 lotes aqui, esse aqui tem 12, 90, 100, ó. O 100 é o máximo que ele tem de lote. É exatamente a mesma coisa, operar um e operar outro, pessoal? Não é, né? Não é. Então você precisa conhecer o ativo que você vai operar. Não é porque é ativo que você vai operar tudo igual. Tudo bem? Então vamos lá, o nosso ativo é o dólar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Fala, Danilo, tudo bem? Semana que vem você vai estar aí, Danilo? Pô, semana que vem eu que não vou estar. Saudade do Danilão já. Maria do Carmo falou, e se der errado, perde quanto? Eu não entendi a pergunta, ô Maria. Como assim, se der errado, perde quanto? Explica melhor para mim. Depois você explica melhor as perguntas, Maria do Carmo, que eu não entendi, tá bom? Como assim, se der errado, perde quanto? Bom, seguindo. O dólar. Ele tem uma peculiaridade. O dólar, o que, que ele é? Ele é contrato, não é? Então, se o dólar é contrato, ele é um contrato chamado contrato futuro. Então, ele tem vencimento, é a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o dólar. Pessoal, eu vou do básico ao avançado nessa aula, tá? Eu vou começar do mais básico, porque tem muita gente iniciante, mas eu vou dar várias informações mais avançadas aqui, tá bom? A gente tem 1h30 de aula, não precisa correr. O Danilo falando, ó, vou cuidar do boteco. Obrigado. Boa, Danilão. Como faço para ver o ajuste do dólar, do índice antes de abrir a bolsa? A minha plataforma mostra o ajuste do dia anterior. Tá? Você pode colocar, se você abrir o Superdom, não sei qual que é o que você usa, se você abrir o Superdom, ele já mostra onde que está o ajuste do dólar. Como é que chama aquele indicador, o Nick, que mostra o ajuste do dia anterior? Tem aí também ferramentas, previsão do ajuste diário. Vê aqui em cima. Ferramentas, previsão do ajuste diário, ó, BMF. E aí ele mostra, ó, Dalfut 3275,8. Então no fim do dia você já tem aí qual que é o ajuste, tá bom? É, o Prior Coach mostra, mas depois que já abriu, né? Antes de abrir o Prior Coach não mostra. Tá, Nelson? Ah, obrigado. Eu falei o link, você falou deixei meu link, eu falei que link é like. Tá joia. Obrigado, Mário. Vamos lá. Dólar. Então, a gente vai do básico ao avançado, tá, pessoal? Então, fica atento, pessoal que é mais experiente, tem calma que a gente vai chegar em todas, nas partes avançadas também, tá bom? Não se, não se desesperem, tá? Dólar. Então, é contrato futuro negociado pela BMF. BMF é Bolsa de Mercado Futuro, ok? Isso que significa BMF, tá? BMF Bovespa hoje é uma empresa só, mas a atividade ela é distinta, né? Então a Bovespa é o mercado presente e a BMF mercado futuro, né? Então possui vencimento todo último dia útil do mês. Tudo bem?
Cris, por que você está falando isso? A gente precisa ficar atento, pessoal. Ficar atento. Quando a gente negocia o dólar, sempre se negocia a série mais líquida e nunca a série histórica. Eu vou explicar essa frase, tá bom? Eu vou explicar essa frase. Nunca a série histórica. Bom, o certo, então, é a gente usar aqui DOL Q17, que é a mais líquida, é a que tem vencimento agora no fim de julho, tá? Se você colocar no Google, você consegue fazer essa previsão. Ó, vencimentos, contratos futuros. Vamos ver o que aparece aqui. Calendário de vencimentos, aqui, a BMF Bovespa. Será que eu entrei no lugar errado? Dólar comercial, 29/12. É, tá aqui, ó. Então, um dos 6. Não adianta. É. Deixa eu ver se tem outro link. Código contratos futuros, tá aqui. Vamos ver se vai mostrar o vencimento. Aqui. Aqui os vencimentos, ó. Então, agora nós estamos em 1º de agosto, né? Vence o quê? Que é o que a gente está operando. Tá? Então, em agosto, a gente já opera o U. Em setembro, a gente já opera o V. Né? Então, tem a relação aqui. Vou deixar esse link, que é do DVFN, né? Para vocês saberem o código. Pessoal, qual que é o código? O código vai ser cheio, DOL, aí série, ano. Parece fórmula de matemática, né? O povo já vai sair da sala. Ano. Não, não aguento mais, né? E o mini? WDO, série, ano. Por exemplo, DOL Q17, é a série mais líquida hoje, e WDO Q17. Cris, o que quer dizer série mais líquida? É a série que está sendo mais negociada, tá? Isso que quer dizer série mais líquida. Então, se você pegar aqui, esse DOL Q, ó, olha a negociação que está tendo. Temos aqui em torno, o preço no 75,5, em torno de 200 contratos em média por nível de preço. Vamos pegar o DOL U17. Tem nem book. Tá vendo? Se você pegar o book normal aqui, ó, DOL U. Ó, vai ter esse Nova Futura, New F, Vanguarda, aqui só ela no book. Se você quiser comprar Dólar Futuro, vai ter que ser da New F, tá vendo? Que é a única coisa que quer dizer, qual liquidez que tem? Nenhum, né? Tem liquidez nenhuma. Tá ok, pessoal? Então, ó, Q é a que a gente tá, U é a próxima e U não tem liquidez, por isso que não se opera. A próxima, né? A gente sempre opera
a gente sempre opera a série mais líquida, tá bom? Porque é impossível você operar aqui. Então, a gente está no DOL Q17. Prestem atenção, pessoal, porque é possível fazer day trade e swing trade em dólar. Normalmente, como ele é muito líquido, ele vai muito bem para day trade, né? Mas é possível fazer swing trade? É. Só que tem algumas peculiaridades, algumas coisas que você precisa prestar atenção na hora de fazer um swing trade em dólar. E eu vou... Deixa eu tirar isso daqui. Algumas coisas que você precisa levar em consideração antes de fazer um swing trade em dólar. É muito comum a gente querer operar o dólar como se fosse ação. E ele tem algumas coisas que o diferencia. Ó, DOL N17. Primeiro, embora a série ela continua, né? Você ligue um contrato a outro, pessoal, eles não andam exatamente no mesmo preço. Então, por exemplo, ó, aqui no fim de junho, dia 30 de junho, vamos lá, 30 de junho foi quando começou a ficar líquido. Começou a ficar líquido o Q17. 30 de junho, ó. O fechamento, vou colocar no diário para ficar mais fácil comparar. Fechamento, dia 30 de junho, dia 30 de junho, o fechamento foi em 27,5. E aqui, dia 30 de junho, o fechamento foi em 8,5. Alguém sabe, pessoal, por que é diferente o fechamento do Q e do N, se os dois são dólar futuro? Quem me ajuda aí? Por que o dólar, a série mais nova, está um pouco mais de 20, em torno de 20 pontos mais cara do que a série que venceu primeiro? Alguém me ajuda? Qual que é o indicador? O que muda de um para o outro? Os dois são dólar, os dois têm o mesmo risco, mas tem uma coisa que diferencia os dois. Quem me ajuda? Os juros. Exatamente, Roberto. Os juros, exatamente, Nelson. Porque aqui tem embutido no preço os juros que você tem daqui do dia 30 de junho até o vencimento. Quantos dias de juros que dá? Dá 30 dias. E no dia do vencimento do dólar, quanto de juros tem? Nada, né? Tá vencendo. Então, 30 dias de juros dá mais ou menos aí 20 pontos de uma série para outra. Se você colocar aqui a próxima a vencer, dólar U17, ó, tá sendo negociado lá no 3334. Bem maior do que o preço bem maior do que o preço negociado hoje aqui no Q17. Tudo bem? Isso é porque é futuro e o futuro normalmente coloca juros. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos seguir. Nós temos dois ativos que andam juntos: o dólar cheio e o dólar mini. Dólar cheio e dólar mini. Um deles segue exatamente o outro. Talvez uma rabiscada para lá, uma rabiscada para cá. Vamos olhar num minuto que é mais sensível. Ó, mais ou menos a mesma coisa, né?
Às vezes um tique para lá, às vezes um tique para cá, mas os dois andam juntos. Pessoal, me ajudem aí, pessoal mais velho, me ajuda mais antigos. O que que faz o dólar cheio e o dólar mini andarem juntos? Quem me ajuda? O que que faz os dois andarem juntos? Um robô. Um robô que faz a chamada arbitragem, exatamente. Obrigado ao pessoal que está ajudando. Os dólares cheio e mini andam juntos por causa de um robô que faz a arbitragem. Arbitragem não, arbitragem. Ah, então esse robô de arbitragem, o que que ele faz? Deixa eu pegar os books aqui. Um book, outro book, bora aqui. Arbitragem, arbitragem. Quem faz isso é um robô. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Quem faz isso é um robô, ó. WDO Dolfoot. Então, tá certo. Nós temos aqui. Pessoal, tem muito mais contratos aqui no mini do que no cheio, não é? Por quê? Financeiramente, um mini dólar corresponde a 5 contratos do cheio, financeiramente. Então, às vezes, em número de negócios, até tem mais no mini. Mas, financeiramente, valor comercial, valor financeiro, sempre o dólar tem mais. Por isso que ele é mais líquido. Né? Tem mais negócios no cheio do que no mini. Se você contar, ó, lote mínimo. Lote mínimo. Mini, 1. Cheio, 5. Então, você não consegue comercializar um contrato de dólar cheio. Só consegue negociar 5 contratos do dólar cheio. Tudo bem? Apenas 5 contratos. Tchau, Boris. Com Deus. Apenas 5 contratos do dólar cheio. Portanto, um lote mínimo do cheio corresponde financeiramente a 25 contratos do mini. Deve ser o Boris tentando sair. 25 contratos do mini. Tudo bem, pessoal? Maria do Carmo, aqui é uma sala sobre bolsa de valores. Tá? Sobre operar na bolsa de valores. A gente está falando de contrato futuro. Dólar futuro. Tudo bem? Alguma dúvida, não? Posso seguir com a aula? Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá muito básico? Quer que avança mais? Como é que tá? Dá um feedback aí para mim.
Dá um feedback aí para mim, pessoal. Continua? Segue o jogo? Beleza, então vamos lá. Financeiramente, um lote do cheio, que são 5 contratos, corresponde financeiramente a 25 do mini. Então vamos ver aqui, ó. Cada 5 desse daqui é 5 desse aqui. Então, quantos lotes tem aqui no 77? 75 e 92 contratos. Você está vendo que financeiramente tem mais no cheio. Cadê? Tem mais no cheio que no mini, ó. Aqui 125, aqui 300. Mas financeiramente aqui tem mais dinheiro. Né? Por isso que o cheio ele é mais líquido do que o mini, porque tem muito mais dinheiro negociado. Tudo bem? Muito mais dinheiro negociado, tá? Ok. Então vamos lá. Nós temos uma coisa. Posso seguir? Essa parte básica já foi. Eu vou começar a parte mais avançada do dólar, tá bom? Eu vou começar a parte mais avançada do dólar. Aqui é a parte básica que você precisa saber, tá? Se tiver alguma dúvida sobre isso, você pode falar. E eu vou entrar agora na parte mais avançada do dólar. Para quem quer fazer swing, primeira coisa que ele precisa saber, o dólar ele tem vencimento. Então, se você quer se planejar para operar o dólar futuro, vou colocar aqui, dólar para dólar e suas peculiaridades. Primeira coisa, planeje-se para o seu vencimento. O que quer dizer isso? Planeje-se para o seu vencimento, o dele, né? Terceira pessoa aqui, tá? Então, se você for pensar em swing, você pode hoje se planejar para 20 dias, né? Calcule as suas perspectivas para decidir o que fará caso vença o contrato sem ter encerrado a operação. Você tem duas opções. Ok? Primeira opção. Primeira opção. Deixar rolar o contrato e receber a execução financeira com lucro ou prejuízo. Então você fala, olha, vou assumir, vou ficar até o primeiro dia útil lá de agosto, comprado ou vendido, e ele vai me executar, tá? Ele vai me executar o contrato, então eles vão lá executar no fim, né? O traduzir em dinheiro lá o que você ganhou, o que você perdeu e executar o contrato. Segunda opção. Você tem três, na verdade, né? Segunda opção. Encerrar no último dia
aceitando o resultado. É bem parecido com o de cima, né? Bem parecido com o de cima. E terceira opção é substituir o velho, o contrato antigo, pela nova série, sabendo que a nova série é sempre mais cara que a anterior, o que pode comer parte do seu lucro ou aumentar o prejuízo. Francisco, se você ficar aberto, né? Se você ficar aberto, a execução será automática. Como que acontece? Existem a mesma, existe, né? Existe a mesma quantidade de comprar de contratos abertos em posições fechadas e compradas e vendidas, desculpa. Posições compradas e vendidas. No vencimento do contrato, usa-se a taxa PETAX para executar o contrato. Tudo bem? Eu acho que ele no vencimento ele é D mais 3, salvo engano. É como se fosse uma execução de ação comum. Tá? Então eles usam a taxa PETAX, que eles pegam em horários estratégicos do dia, cotação com bancos, né, com financeiras, pega a cotação e ali eles acham o preço de fechamento do ativo. Tá ok? Terceira opção, você vai então, terceira opção, vende o, o velho e compra o novo, ou vice-versa. Atenção, pessoal, como, como faço para dormir vendido no dólar? Quem me responde essa, pessoal? Ô, Nelson, na verdade, a influência do Petax é altíssima, né? Ela é muito alta, só que é só no último dia, tá? É só no último dia que ela surte influência aí no, no dólar, tá? No último dia. Pessoal, como faço para dormir vendido no dólar? Quem me responde essa? O povo tá afiado, hein? Responderam todas até agora. Como faço para dormir vendido? Não, não é todos os dias, é só no vencimento. Pessoal, como é que eu faço para dormir vendido no dólar? Oi?
Respondeu? Como é que eu faço, Gabi? Me ajuda aí. Como é que eu faço para dormir vendido? Como assim não executar o contrato? Aham. Então é só você vender e dormir, é isso? É só você vender, tomar um banho, colocar pijama. É exatamente, a Gabriela respondeu aqui. É só você não fechar a sua posição, né? Então, o que que você precisa tomar cuidado? Vamos lá, eu vou apagar. Posso apagar isso daqui? Tá alguém copiando, pessoal? Posso apagar essas skits aqui que eu vou escrevendo. Hoje a aula tem muito conteúdo, hein? Hoje tem muito conteúdo. Exatamente, exatamente. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Tudo bem? Tô esperando alguém responder. Eu ia falar, espera aí, tá, não sei o quê. Exatamente, pessoal. Eu vou apagar. Pronto, ninguém falou nada, eu vou apagar. Então vamos lá, ó. Atenção, como faço para dormir vendido no dólar? Atente-se ao fato de que a margem para swing é bem maior do que a margem para day trade, ok? Em ações, é necessário alugar a ação para poder dormir vendido, porque não é possível, tchau, Nick, vender o que não tem. Em futuros, isso não acontece, porque o contrato só é executado no vencimento. Portanto, as partes assumem um compromisso futuro, não precisando alugar para estar posicionado vendido. Então, pessoal, vamos supor eu tenho aqui vale 5. Obrigado, Nick. Nossa, coisa errada aqui. Pessoal, a Elizabeth falou que tirou foto, não dá tempo de copiar. E olha, Elizabeth, é exatamente por isso que eu vou escrevendo enquanto eu falo. Porque se tiver. Imagina se eu coloco slide aqui e vou trocando. Aí perde, né? Tudo. Por isso que eu vou escrevendo para fixar o conceito e dá tempo, tá? Então, pessoal, vamos lá, ó. Em ações, eu quero vender vale. A execução da minha operação em vale, ela acontece em D mais 3. Então, se eu dormir vendido, eu preciso alugar, então eu tomo aluguel, BTC, eu tomo aluguel de alguém que tem as ações da Vale, então eu vendo as ações dele. Depois, quando eu recomprar, quando eu terminar a minha operação de swing trade, eu compro as ações e devolvo para ele. Então eu vendo primeiro e compro depois. Sempre precisa comprar e vender, não é isso? Então, nesse caso, a gente vende primeiro, aluga e depois compra e devolve. Aqui, em futuros, ó, em futuros isso não acontece porque o contrato só é executado no vencimento. Então, na verdade, eu não estou vendendo o dólar, eu estou vendendo o dólar no dia do vencimento. Então, se eu encerrar essa operação antes do vencimento, não vai ter problema, né? Não vai ter problema.
Tá ok? Então, as partes assumem um compromisso futuro, não precisando alugar para estar posicionado vendido. Então, eu vou dar um exemplo para ver se eu consigo ilustrar melhor para vocês. Imagina que eu seja um produtor de café. Eu quero vender café. Aí, a Gabriela quer comprar café. Eu falo para ela, Gabriela, dia 30 de agosto, eu vou te entregar 50 sacas de café. Aí ela falou, então tá bom, então dia 30 de outubro eu te pago as sacas de café. Dia de agosto, eu te pago as sacas de café. Então nós temos um contrato futuro, não é isso? Ah, Gabriela, quer o café hoje? Não, ele só vai chegar em agosto, no fim de agosto, quando vence o contrato. Por isso que eu não preciso alugar o papel para dormir vendido nos futuros, o que não acontece lá na ação, né? Não existe ação sem dono. A ação tem que ter um cara, alguém que é dono. Então, como que eu posso estar vendido numa ação se eu não sou o dono da ação? Então, não funciona, né? Então, por isso que eu preciso alugar para poder, tá bom? Faz sentido? Faz sentido, né? Tá. Vamos lá. Ajuste. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer, pessoal. Ajuste. Eu vou falar dos ciclos do dólar ainda, hein? Ó, informação extremamente importante para quem opera day trade em dólar e dólar, hein? Informação extremamente importante para vocês. Todos os dias, as posições de comprados e vendidos são ajustadas, facilitando a execução no fim do contrato. Isso quer dizer que todos os posicionados acordam no dia seguinte comprados e vendidos, ou vendidos, né? Comprados ou vendidos no mesmo nível de preço. O ajuste é um VWAP calculado entre às 15h50 e às 16 horas, todos os dias. Tá ok, pessoal? Então, eu quero que vocês respondam aqui no chat uma pergunta. Responda para mim uma pergunta. Por que o ajuste é necessário? E por que o ajuste é necessário? E por que é relevante para quem opera? Pessoal, eu preciso ir ao toalete rapidinho enquanto vocês me respondem as perguntas, tudo bem? Colocam aí no chat a resposta dessas duas perguntas que eu vou, um minutinho só, tá? Já venho.
Vocês são terríveis, né, meu? Pô, vamos lá. Qual é o menor capital mínimo em que posso operar vendido para compensar em relação aos custos? Os custos não são tão mais altos, não, o AR. Só que você precisa ter bastante, precisa ter um valor considerável de dinheiro lá na corretora, né? Eu não sei qual que é a margem especificamente, não sei se é 10 mil ou 20 mil reais, uma coisa do tipo, tá? Não lembro exatamente quanto que é. Pessoal, só o Nelson respondeu que diz o seguinte, ó, é o valor de referência. Pessoal, primeira pergunta, por que o ajuste é necessário? Por que que as pessoas não podem dormir vendidas no preço ou compradas no preço de fechamento? Por que precisa ter um ajuste? Pessoal, por conta da liquidez de fim de pregão. É muito fácil manipular, o dólar no fim do pregão. Olha como o dólar é importante, hein? Tá? Então, resposta. O ajuste existe para evitar manipulação de preço no fim do pregão. Ok? No fim do pregão, quando a liquidez é menor. Por isso que o ajuste é feito entre 10 para as 4 e 4 da tarde, que ainda existe uma considerável aí, liquidez. Tá ok? Exatamente. E segundo, por que ele é relevante? É relevante porque existem muitos players posicionados que tendem a defender suas posições. Pessoal, vamos lá. Vamos supor que eu seja um cara muito, muito, muito rico mesmo. Né? Não só de saúde, mas de dinheiro também. Então, eu vou operar o dólar, eu sou o cara do dólar, sou institucional, tenho muito dinheiro e pá. Aí, vamos supor que eu vendi, vamos supor que eu vendi aqui no 25, tá bom? Vendi aqui no 25. Deixa eu pegar o Prior Coach, pegar um exemplo melhor aqui. Colocar os 60 minutos, pronto. Ó, eu vendi aqui no 16,5, tá bom? No fechamento aí do dia 6. Vendi a 16. No dia seguinte, eu tive, o ajuste foi aqui no 14,5. Então, saiu da minha conta, pessoal, de um dia para o outro, saiu da minha conta esses 2 pontos. Então, eu comecei o dia seguinte com 2 pontos de lucro, tá bom? Com 2 pontos de lucro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão creditar na minha conta esse dinheiro. No dia, eles vão me creditar esse dinheiro e eu vou começar no próximo dia vendido a 14,50, com o lucro no bolso. Vamos supor que eu não fiz nada no outro pregão, tá bom? Não fiz nada do outro pregão. Então, eu tenho uma diferença aqui de 3,5 pontos. Então, agora eu estarei vendido a 18 e eles vão debitar da minha conta essa diferença. Vão debitar, tudo bem? Aí, o que aconteceu? No outro dia, eu estava vendido então a 18
e no outro dia já abriu aqui no 295. Já abriu no 295. Olha que beleza. No fim do dia, eu vou ser ajustado para 296,5. Então, vão creditar na minha conta essa diferença. Esses 22 pontos, 21 pontos e meio, já estão na minha conta, tá bom? Já estão na minha conta. Então, o que acontece? Já tenho dinheiro na minha conta. Eu estou o quê? Vendido em 96,5. O dinheiro que está na minha conta já está na minha conta. Não mexe mais. Vamos supor que ele vai querer ganhar aqui o 96,5. Eu vou deixar, eu estou vendido a 96,5. Eu vou deixar ele voltar e tirar dinheiro da minha conta? Eu estou com lucro. Você acha que eu vou deixar tirar dinheiro da minha conta no fim do dia? Não. Como o ajuste ele é feito diariamente, é creditado ou é debitado no fim do dia, tende a ser um ponto de defesa dos players institucionais. Ficou claro esse raciocínio, pessoal? Conseguiram entender? Tá o Leão falando, ajuste é necessário para a segurança da bolsa, para que os participantes não venham a dar calote, e é relevante porque os grandes players tendem a defender suas posições. Legal, boa resposta aí do Tom. Só a defesa dá, vai dar poucos trades, né? Eu gosto do primeiro teste, tá? Eu gosto do primeiro teste do ajuste, tal. Mas dá para operar sim, com certeza. Tá bem? Legal? Boa. Tá ok. Vamos seguir. Ciclos do dólar. Ciclos do dólar. Não, antes do ciclo de dólar, eu quero fazer uma pergunta melhor. Quem opera dólar? Quem opera dólar? Pessoas físicas operam? Porcentagem praticamente irrelevante. Praticamente irrelevante. Pessoal, quem é a pessoa que precisa operar o dólar? A pessoa mais relevante do dólar são aqueles que, olha aqui a caixa alta, não estou gritando com vocês, mas é só para chamar a atenção, que precisam garantir a redução de riscos. Nossa, Cris, mas o pessoal fala que o dólar é arriscado, que ele é alavancado e tudo mais. Como que você vai buscar um ativo de risco para minorar risco? Existem empresas que possuem dívida em dólar e estão expostas à sua variação. Comprando dólar futuro, ela se protege para que sua dívida não cresça de uma forma tão drástica que quebre a empresa. Então, pessoal, esse cara, ele precisa estar redeado no dólar. Ele precisa. Então, ele comprará e venderá o dólar
conforme sua dívida vai correndo. Então, esse cara, ele precisa comprar o dólar, tá? Precisa comprar o dólar. Também causa muito impacto no dólar a entrada ou saída de capital estrangeiro do país. Ok? Então, entrada de capital ou saída de capital, ela vai causar impacto na moeda? Muito, né? Se tem muito fluxo de dinheiro estrangeiro entrando no Brasil, o dólar tende a cair, não é? Oferta e demanda. Se tem muito dinheiro saindo do Brasil, o dólar tende a subir, porque muita gente quer comprar dólar para sair do país, né? Tá bom? Aí o José Carlos fala, Cris, e os bancos? E os bancos? Os bancos também, pessoal, os bancos também possuem dívidas lastreadas com o dólar. Aí você vai falar, não, Cris, mas o Código de Defesa do Consumidor não permite que as dívidas financeiras sejam em moeda estrangeira. Ela precisa ser lastreada em moeda corrente. Pessoal, não estamos falando de relação de consumo. Eu não estou falando da pessoa física, eu estou falando de contratos empresariais, tá bom? Estamos falando de contratos empresariais. Eles são lastreados pelo dólar? São. Então, os bancos também fazem hedge de suas posições. Tudo bem? Conclusão. Nós procuramos os movimentos dos grandes players para nos aproveitarmos de sua necessidade de montar ou desfazer posição. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Pausa para dúvida, para o print, que eu já vou sentar matéria. Hoje eu estou sentando matéria aqui, meu. Se fosse na faculdade, os alunos iam falar, ai, professor, minha mão tá doendo. Os alunos ficam bravos, mano. Eu faço a pausa do alongamento, tá ligado? Vou fazer um alongamento assim e falar, vamos lá. Tá com matéria mesmo. Só dá um ok aí se eu puder seguir. E eu já sigo. Ó a conclusão, hein? Nós procuramos os movimentos dos grandes players para nos aproveitarmos de sua necessidade de montar ou desfazer posição. Posso continuar as minhas conclusões? Pode? O Weiner está dando ok? Ah, quem estava reclamando foi a Elizabeth, não foi? Elizabeth, beleza? Pode seguir? Então vamos lá. Boa. Então vamos lá. Estamos chegando nas nossas conclusões preciosíssimas, hein? Conclusão. Tendo em vista que o ciclo do dólar é mensal, o dólar é mensal, e que seu vencimento é
todo começo de mês, quais são as épocas do mês em que o dólar é mais direcional? Olha a pergunta, hein? Mais direcional. Qual a época do mês que o dólar é mais direcional? Pessoal, quem me ajuda? Quem me ajuda? Eu vou ajudando vocês, hein? Se me ajuda a te ajudar, hein? Vamos lá. Quando que é a época do mês em que ele fica mais direcional? Grandes players não conseguem montar ou desfazer suas posições em apenas um dia. Portanto, o dia da rolagem é, em regra, direcional, mas toda primeira e última semana do mês, os grandes players começam a se movimentar, já planejando a rolagem do dólar. Tá, pessoal? Então, não adianta você achar que ele vai fazer todo aquele volume em um dia só, né? Então, a primeira semana do mês e a última semana do mês tendem a ser mais direcionais. É uma regra, toda regra há exceção, obviamente, mas, em regra, vamos pegar aqui o gráfico diário, em regra, ó, que aqui é a questão do Temer zoou tudo a vida das pessoas, né? Mas, ó, maio de 2016, ó, primeira semana, ó, segunda, terceira semana, quarta semana, tá vendo? Ó, julho, primeira semana, segunda, terceira semana, quarta semana ainda congestionada, ó, primeira semana, segunda, terceira semana, quarta semana um pouco mais de volatilidade. Primeira semana aqui, ó, o mês todo ficou volátil. Setembro foi uma exceção. O mês todo ficou volátil, no fim deu uma paradinha. Mas aqui, outubro foi direcional também, mas ó, primeira semana, segunda, terceira semana um pouco menos, ó a quarta semana, tá vendo, ó? Primeira semana, aqui, essa porrada aqui foi 10 de novembro para zoar a minha estatística totalmente, né? Mas é só para você se preparar, tá? O dólar tende a ser mais congestionado nas semanas de meio de mês, tende a ser mais congestionado nas semanas de meio de mês, tá ok? É apenas uma tendência. Por quê? Porque as posições são feitas na primeira e na última semana do mês, certo? Certinho? Então, primeira e última semana são as melhores, não é? São as melhores para operar rompimento e as intermediárias são as melhores para operar reversão. Tá? A liquidez aumenta no começo e no fim do mês. Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Visto que o ciclo do dólar é mensal, eu ia falar alguma coisa com relação a isso. Me perdi agora. O dólar é mais direcional.
Deixa eu ver o que mais que é relevante sobre o dólar. Ah, lembrei o que eu ia falar. Como grandes players possuem motivos reais para operar o dólar, ele tem menos tendência a ser especulativo do que o índice. Pessoal, quem precisa operar índice? Quem precisa? Ah, se eu não operar índice, eu morro. Quem? Ninguém, né? Ninguém precisa operar o índice. A única operação de índice que que a gente ouve falar é do pessoal que tem a carteira e aí ele vende o índice, compra a carteira em ações para pegar o DI dessa diferença, né? É a única, que é opcional também, que exige muito dinheiro para poder fazer essa operação, né? Mas em regra, ninguém precisa, né? Ninguém precisa operar o índice. O dólar não. O dólar é um ativo que possui, não, quem tem ações não precisa, Cleverson. Ele opera a ação, ele não opera o índice. Né? O índice ele é meramente especulativo. Ele acompanha, né? O índice acompanha a, o Bovespa, assim, ele acompanha, né? Mas ele rabisca, né? Principalmente para a gente, day trader, ele rabisca de uma forma até perigosa, né? Ele rabisca de uma forma até perigosa, porque tem muita gente que está comprando, não sabe por que está comprando, né? Ele é mais amador, né? E o dólar ele é mais profissional. Né? O dólar tende a ser mais profissional porque as pessoas que operam dólar, a não ser a gente, precisam. Nós especulamos, mas o número de especuladores é bem menor proporcionalmente do que o índice. Tudo bem, Cleverson? Tá bom? Então, pessoal, o dólar ele é um ativo que ele envolve muito dinheiro, né? Envolve muitos players grandes. Então, ele tem que ser, né? Em alguns países, o dólar é engessado, né? Aqui nós temos o dólar flutuante, com algumas intervenções estatais, tá bom? Então, o dólar, ele é flutuante, então quem faz o dólar é o preço, né? São os players, a necessidade que você tem de comprar, de vender, ele deixa o mercado se autorregular. E quando o governo intervém? Quando ele está muito volátil, quando ele está caindo sem parar, ou quando ele está subindo sem parar, quando há muita volatilidade, né? Essa volatilidade é média, o Estado normalmente permite que ele ande. Né? Então, ele pode fazer intervenção direta, vendendo ou comprando dólar, ou através de leilões e swap. Tá? Então, ele não interfere no preço do dólar diretamente, mas ele atua como player. Né? O Estado, que eu estava falando, quem atua, né? Atua como player no mercado. Pessoal, eu já vi o mercado mandando o governo, né, o Estado, mandando ordem pelo, pelo Santander, pelo Bradesco, tá? Ele usa corretoras para interferir no mercado. Ele não interfere diretamente, fala, ó, o dólar vai ser tanto, né? Ele interfere como um player.
né? Então, deslocando. Porque ele quer por necessidade? Necessidade. Isso faz do dólar um ativo mais técnico. Tá bom? Em função da necessidade. Pessoal, acho que é isso. Tem alguma dúvida com relação ao dólar? Eu acho que eu falei a maioria das coisas. 1h20 falando de dólar aqui, Rosa. O povo tá até meio zureta aqui. De tanta coisa que eu falei na orelha deles. É isso aí. O importante é isso, pessoal. Aprender, né? Se especializar. Vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal aqui da sala tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Stênio, Adriano, Evandro, Gabi. Oi? Só nos prints? Nada? Deixa eu ver. E a pessoal aqui? Dream Team. Tem alguém? Dúvida? Tom, Cleverson, Mônica, Weiner. Oh, obrigado, Kiko. Obrigado, imagina, fico muito feliz aí. Vocês estarem crescendo. Importante para mim também. Então vamos fazer a agenda da semana que vem? Temas aí.